Hoje eu vou ensinar tudo o que você precisa saber sobre a técnica que a gente conhece como sampling e as 3 metodologias de sampling para criar os seus maiores hits. Mas antes a gente precisa entender o que é sampling. Sampling é basicamente reutilizar qualquer tipo de gravação sonora em uma nova composição. A gente consegue ver o início do sampling, os primeiros processos onde ele foi utilizado, nos anos 40 e 50. Isso tudo começou com um movimento francês chamado Musique Concrète, com compositores como Pierre Schaeffer, dentre outros desse movimento. Basicamente, o movimento se consiste em pegar gravações reais e manipular essas gravações utilizando fitas analógicas, criando umas texturas experimentais que, para a época, foram bastante inovadoras. Um pouco de tempo depois, quando a gente chega nos anos 60 e 70, a gente tem o primeiro instrumento totalmente baseado na tecnologia de sampling, que você provavelmente deve conhecer como o Mellotron, que é utilizadíssimo até hoje. A gente também pode chamar esse do primeiro instrumento que utilizou one-shots, porque a tecnologia, o jeito que ele funciona é muito parecido com a nossa prática de utilizar one-shot. E um pouco mais à frente, seguindo uns 10 anos ali, nos anos 80, a gente vai ter as primeiras tecnologias que são totalmente baseadas para samplear. A gente tá falando do Fairlight CMI, do Akai S900, essa drum machine lendária, utilizado por milhares de produtores. E aqui, mais ou menos nessa época, a gente tem o nascimento do que a gente iria começar a chamar de hip hop. A gente tem DJs como Kool Herc, Grandmaster Flash e Afrika Bambaataa começando a utilizar samples em clubes, onde o que eles faziam era basicamente samplear trechos de disco, funk, soul e jazz dentro de festas como forma de animar o pessoal. Com o tempo, a rapaziada foi vendo que dava pra você rimar em cima desses trechos lupados ali de música. E a gente tem o nascimento do que a gente viria a chamar também de rap. Quando a cultura foi começando a se desenvolver mais, a gente tem o que a gente pode chamar da era de ouro do hip hop, onde as samples começaram a ser utilizadas a rodo por todo lugar, em toda parte. Você vai ter produtores como Jay Dilla, DJ Premier, Dr. Dre, que basicamente criaram o estilo mainstream de rap e hip hop que iria dominar todas as paradas naquela época. Você tem o Wu-Tang Clan, que misturava samples de souls ali com samples orientais, asiáticas. E o marco da indústria, o lançamento do álbum The College Dropout, do Kanye West, que basicamente revolucionou totalmente não só a indústria mainstream pop da época, como também revolucionar para sempre o hip hop e o jeito que a gente utiliza samples. O lance desse projeto do Kanye West é que ele veio com uma identidade fortíssima que ainda não tinha sido muito explorada na época, que é a Chipmunk Soul. Basicamente são aquelas vozinhas super agudas, características de soul samples que foram utilizadas nesses records do Kanye West. E depois disso, cara, sample já estava consolidada no mainstream. Todos esses artistas pivotaram o caminho para artistas futuros como Kendrick Lamar, Tyler, The Creator, Madlib, Metro Boomin, dentre outros, a desenvolverem as suas próprias estéticas baseadas em samples também. Ou seja, rapaziada, o que eu quero que vocês aprendam com essa mini historinha que eu contei pra vocês. Samples são o coração do hip hop. Ou pelo menos utilizar samples não é só você estar incrementando uma nova técnica de produção. É você estar tocando no coração de uma cultura que mudou completamente o jeito que a gente ouve música atualmente. E é por isso que é tão importante você aprender as técnicas que eu vou te ensinar aqui. Então, sem mais delongas, vamos pro primeiro passo, que é a escolha de sample. Lembrando, pessoal, se inscreve no canal, deixa like nesse vídeo e entra no servidor do Discord, tá aí no link da descrição. Se você quer interagir com produtores, eu sou sempre muito ativo lá e eu tô sempre respondendo a dúvidas que vocês mandam. Então, agora que você já sabe o que é sampling e você sabe da importância desse conceito, dessa técnica dentro da sua produção musical, agora a gente vai começar os primeiros passos para você começar a utilizar isso na sua produção. Então você vai copiar exatamente tudo que eu fizer agora, você vai pausar o vídeo, você vai fazer isso também enquanto eu falo pra você fazer. E o primeiro ponto vai ser encontrar sample. Como eu encontro uma sample excelente para que eu consiga usar na minha produção? O jeito mais fácil de você conseguir fazer isso vai ir pro seu YouTube e você vai colocar sample. É só isso. E aqui já vai aparecer pra você várias playlists de pessoas que já tiveram esse trabalho de ouvir várias músicas, de identificar quais são as músicas que mais funcionam nesse contexto. Então, a gente pode ir pra qualquer playlist e você vai ver que já vai ter uma excelente qualidade sem a gente precisar de muito esforço.
Então, esse é o jeito mais fácil de você encontrar samples de excelente qualidade para usar. No meu caso, eu escolhi essa daqui, então eu já baixei ela utilizando algum tipo de conversor de MP4 para MP3 do YouTube. Você pode encontrar facilmente pesquisando na internet MP4, YouTube, to MP3 ou WAV, que você já vai encontrar um site que faça o download desse tipo de coisa. E vamos dar uma ouvida nela bem básica, só pra gente ter uma noção do que eu escolhi. Eu peguei essa sample específica porque ela tem vários mini trechos e ela é muito versátil. Não tem muito segredo, você tem que escolher algo que você se inspire, que combine com o seu estilo. Não vai ser necessariamente o mesmo que o meu e não é pra ser. Você quer a sua própria coisa, a sua parada única. Feito isso, a gente vai pro segundo passo, que é encontrar o tempo, ou seja, o BPM, e aqui, a tonalidade dessa música. Para encontrar o tempo, a gente vai ter alguns métodos. Então, primeiro, baixa essa sample, joga no FL Studio e depois vem aqui pra eu te falar o que a gente vai fazer. Vamos primeiro cortar esse primeiro trechinho aqui de silêncio pra gente deixar só a sample tocando. E a gente quer colocar numa parte mais rítmica da sample pra ajudar a gente a identificar onde tá o BPM disso. Aqui já tem uma parte bem rítmica, então vamos pegar e começar a fazer um tap nisso. .59 foi o que a gente achou. Vamos ver se isso tá bem alinhado. Só de olhar aqui, eu já tô vendo que o transente tá só um pouquinho fora, mas eu acho que isso já vai ser bom o suficiente. E ficou bem alinhadinho, tá? Isso daqui você vai utilizar se você tem um pouco mais de experiência nessa percepção musical. Caso você ainda não tenha esse ouvido um pouco mais desenvolvido, você pode pesquisar Key and BPM Finding e você pode clicar nesse primeiro aqui, tá bom? Você vai só selecionar o arquivo em questão. Ou você pode pegar também e só arrastar para o local. E você pode ver que ele já deu pra gente aqui, que tá em D major, e também ele deu pra gente BPM que, de acordo com ele, tá em 115. Tá bom? Pessoal, esse lance do BPM, não se apeguem muito, porque geralmente samples tem um BPM meio fluido mesmo. Vocês vão perceber que até no que eu fiz aqui, você vai ver que tem parte saindo. Isso a gente vai consertar num outro processo de sampling. Então eu vejo muitos iniciantes tendo essa dúvida já sobre o tempo. Nossa, minha sample nunca fica no tempo, eu tenho muita dificuldade de fazer. Não é pra ficar no tempo mesmo, porque são músicas muito orgânicas. Geralmente tem até tempos que é muito difícil de se recriar, como por exemplo seria 5/4 ou 12/16. Então não se preocupa com isso. O importante é você ver que os transientes, pelo menos de uma parte da sample, que é a parte que você vai samplear, estão um pouquinho alinhados, tá certo? E caso não estejam, tudo bem. A gente vai corrigir isso no processo futuro. Só tenta deixar ele mais ou menos certinho por enquanto. Então pronto, já deixou mais ou menos no tempo, já encontrou a tonalidade, agora a gente vai para realmente o que importa, que são as técnicas de sampling. Sampling é muito baseado em 3 técnicas de manipulação de áudio e a gente pode separar elas em chopping, stretching e pitch shifting. Cada uma delas vai trazer uma textura diferente pro teu som e vai estar ajudando você a construir uma estética específica. Então vamos duplicar minha sample 3 vezes para eu conseguir mostrar 3 versões diferentes dessa técnica. A primeira que a gente vai utilizar é chopping. Chopping é muito simples, é só você cortar pedaços da sample e você colar eles de maneira onde eles criem um ritmo diferente. Então você pode ver que a minha sample tem um ritmo onde ele... Aqui há uma mudança de acorde bem específica. E pra gente deixar de uma forma bem simplificada, o chopping é literalmente eu pegar um pedaço da minha música, chopar sendo ele o pedaço que eu quiser dela, e eu reorganizar eles de uma forma que fique mais interessante pra mim. Então no meu caso, eu vou pegar esse pedaço aqui. Você aí vai cortar o pedaço que você quiser da sua sample. E o que você vai fazer dentro dessa técnica é basicamente repetir esse pedaço. Então vamos repetir 3 vezes. E aqui a gente vai colocar uma variação com outro chop.
Tentar fazer o contrário, ver se fica melhor. Então, como vocês podem ver, é um processo muito simples, você só precisa chopar e mudar o ritmo. Só de você fazer isso, você vai perceber que essa lance de estar fora do tempo já vai ficar um pouco mais corrigido. E você tá começando a adentrar o primeiro passo para você conseguir samplear de uma maneira boa. Então, para aí no vídeo, faz essa espécie de brincadeira com os chops, não tem comprometimento em sair uma coisa magnífica ou genial, só corta a sample e vai tentando colar ela de formas interessantes. A coisa que você precisa sempre estar muito atento é sobre transições de acordes. Geralmente nossos chops sempre estão em transições de acorde. Então você pode perceber que esse primeiro chop que eu fiz, isso daqui é um acorde que está se sustentando e é por isso que a gente começou nele. Aqui a gente tem outro acorde no meio dessa barra aqui. Para finalizar, para a gente fazer a virada, a gente colocou um trecho musical que ele é mais rítmico. Então preste atenção nisso também, porque quando o trecho é mais rítmico, a gente tende a utilizar em viradas. Quando o trecho ele é mais um acorde, um bloco de acorde, com pouca coisa acontecendo, a gente vai deixar ele num chop que dura mais tempo, geralmente. Quando você for chopar, algo que você tem que ter muito cuidado é com cliques. Porque quando você corta uma sample e você retoca ela dentro da playlist ou dentro do seu channel rack, você vai ter problemas com clique. Então perceba que a minha sample tem pequenos pops de transição entre os chops que a gente usou. Você pode corrigir clicando na sua sample, vindo aqui em Declicking Mode e colocando em Generic, que ele é o que vai dar uma suavizada, um fadezinho ali nas pontas, e isso vai tirar o clique. Então vamos sem e vamos tirar primeiramente o metrônomo que tá dando clique. Vamos colocar de novo aqui. Então nota que nessa transição aqui a gente tem um clique muito forte. Vamos colocar no Generic e vamos ver como isso altera. Então nota que esse detalhezinho é muito importante para você dar fluidez na hora que você vai arranjar esses chops. A segunda técnica que você quer prestar bastante atenção é a técnica de stretching. E essa é uma técnica muito utilizada porque ele vai dar uma textura muito diferente para sua sample. Stretch, você pode fazer stretch para ela ficar menor ou maior. Quanto maior o stretch, mais grave sua sample vai ficar. E quanto menor o stretch, menor ela vai ficar. Stretch é basicamente esticar, tá certo? Você pode esticar ou contrair, tanto faz. Vamos ver o efeito que isso causa na nossa sample, num chop básico dela. Vamos fazer chops para deixar no tempo. Você pode ver que já deu uma textura bem mais dark, deixou mais grave, a sample tá mais lenta. Isso pode ser uma ferramenta para você utilizar dentro da sua música. O contrário também é real. A gente deixou mais lento, mais dark, mas a gente pode deixar mais bright e mais agudo se a gente fizer o oposto, que seria diminuir a sample. Pode ver que esse efeito pega em toda a nossa sample. Isso daqui é aquele efeito que a gente falou do Chipmunk Soul, que o Kanye West utilizava muito. Ele diminuía bastante as samples dele, que ficavam com esse fio bem rapidinho, e depois fazia os chops dele para dar esse efeito mais rápido e interessante. Você vê que ficou mais rápido, ficou com um fio mais legal. Talvez se a gente diminuir um pouco o stretch, fique um pouco melhor. Então vamos clicar e dar um stretch de novo. E rapaziada, para você que não sabe, o que eu tô fazendo aqui é basicamente clicando Shift M, tá? E você vai ver que quando eu clico Shift M, esse botãozinho aqui é ativo. E quando ele tá ativo, você consegue puxar a sua sample e fazer stretch nela. Muito bom, tá? Então
Então essa técnica de stretch é muito relevante. Você tá basicamente acelerando a sua sample ou diminuindo a velocidade dela. E tudo bem deixar fora do tempo, porque o importante é que você vai corrigir isso fazendo chops e com stretch um pouco depois na linha, quando eu começar a ensinar a metodologia para vocês. Por enquanto, foca na técnica. Testa aí com a sua sample, faz isso daqui também e depois volta aqui. E rapaziada, a última coisa que a gente tem que falar é sobre pitch shifting. Você pode ver que quando a gente fez stretch, a gente acabou fazendo pitch shifting, deixando a sample mais grave ou mais aguda. Porém, você não precisa necessariamente fazer um para ter o outro. Você pode separar os dois e deixar mais controlado. Então, eu posso muito bem ter feito esse stretch aqui na minha sample e deixado ela assim. Só que eu não quero esse efeito muito agudinho, eu só quero deixar minha sample mais rápida. Você vai clicar na sua sample e em vez de colocar o resample, você vai colocar stretch. E feito isso, a sua sample vai permanecer no mesmo tom que ela estava, porém mais rápida dependendo do stretch que você fez. Então vamos colocar em resample. Vamos colocar em stretch novamente. Você pode perceber que a textura permaneceu, porém a gente conseguiu ter mais controle sobre o tom. E agora a gente pode controlar o pitch exato que a gente quer. Então, se eu quiser deixar só um pouquinho mais agudo, mas não tanto, eu posso vir aqui e aumentar 5 semitons desse knob de pitch. Você pode ver que tá agudo, mas não tá tão agudo quanto tava. Você tendo entendido de forma superficial essas 3 ferramentas, a gente já pode ir para o próximo passo. Agora que a gente entendeu as técnicas que cercam sampling, a gente pode ir para a primeira metodologia. Agora eu vou querer que vocês peguem essa sample e a gente vai fazer na prática um beat baseado nisso. Ou seja, a gente vai pegar uma parte dessa composição e a gente vai dar um novo propósito a ela, criando uma nova composição em cima. No caso, eu vou fazer um beat de trap porque é um nível mais simples, porém, nos outros métodos a gente vai acabar fazendo coisas mais avançadas e você vai ver como desenvolver essas ideias. Então vocês podem ver que eu tô aqui com a minha sample, eu tô com ela dentro do tempo e a gente vai começar primeiro encontrando a parte que a gente quer fazer esse chop. Porém, antes, a gente vai utilizar uma ferramenta um pouco diferente agora, porque a gente vai fazer uma coisa mais avançada. Vocês se lembram que eu falei da inovação que foi quando lançaram aquelas primeiras drum machines, a Akai, MPC? Então, nessa época, a maioria dos produtores sampleavam utilizando essas drum machines. Se você tá com uma DAW moderna, seja ela FL Studio, Ableton, Bitwig ou qualquer que seja você vai ter um sampler dentro dela também, tá? No caso do FL Studio, a gente tem o Slicex ou o Fruit Slicer. Você pode utilizar tanto um quanto o outro, porém a gente vai utilizar o mais avançado deles, que é o Slicex, que permite manipulações mais interessantes. Então vamos puxar aqui o Slicex e a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui e colocar em Detach, que é pra gente poder mover ele e puxar nossa sample sem a tela sumir. Depois a gente vai clicar aqui em Allow the plugin to handle keystrokes. Isso é basicamente dizendo que a gente vai poder utilizar algumas binds dentro desse plugin para a gente conseguir manipular o som de forma mais fácil. Então vamos ver aqui, pessoal, e puxar essa nossa sample para o Slicex. E você pode ver que agora eu consigo mover essa sample dentro do Slicex e ouvir ela. Eu posso loopar e também fazer várias outras funcionalidades que eu já vou falar para vocês. O ideal agora é vocês segurarem Alt e moverem através do seu mouse para a sample. E agora o seu objetivo é tentar encontrar a seção mais catchy que você conseguir, aquela seção grandiosa, bem principal, que tem o tema principal dessa música, pra gente conseguir fazer o melhor chop que a gente puder. No nosso caso, a gente tem uma parte muito legal aqui, mais ou menos. Essa parte é muito boa, porém tem uma outra que eu já tinha ouvido. Então vai ser essa parte aqui que a gente vai fazer. E agora o que a gente quer fazer é os chops, tá? Aqui dentro a gente faz os chops de uma forma diferente. A gente posiciona marcadores dentro das partes que a gente quer utilizar na nossa sample e a gente toca eles dentro do piano roll, o que facilita nosso trabalho, inclusive. Eu quero posicionar meus chops nas mudanças de acorde e nessas runs rítmicas que tem às vezes. Então, o nosso primeiro acorde a gente vai ver que tá aqui.
E o que você quer fazer agora é sublinhar a região que você vai colocar esse chop. No meu caso, o acorde dura até essa barra e você vai clicar depois M para colocar um marcador aqui. A gente pode colocar Marker 1 apenas e você pode ver que apareceu esse negocinho vermelho aqui. Isso é basicamente... criou um chop que a gente pode usar aqui no marker. Então, quando a gente tocar essa parte, vai tocar aquele chop e vai parar depois que tocar tudo. Eu vou colocar os marcadores nas transições de acorde dessa sessão e a gente vai ver como isso vai ficar. Vamos colocar outro nessa parte aqui. Colocar outro nessa parte. E não se preocupa em estar no tempo, em estar certo, só separa bastante as partes que você quer o seu chop. Feito isso, rapaziada, a gente já tem todos os chops necessários para a gente começar a brincar com a nossa sample. Se a gente for agora no piano roll, a gente vai ver que a gente consegue tocar eles. Então vamos tentar encontrar um ritmozinho bem simples só para demonstrar isso para vocês. E agora vamos resolver o principal problema. Essa sample está fora do tempo, tá certo? Para isso a gente vai utilizar as técnicas de stretch. Então lembra que eu falei que não é importante estar no tempo direto? Por quê? Porque a gente vai depois fazer stretch individual em cada pedaço desse para deixar no tempo. E é isso que os profissionais fazem. Por isso que não importa tanto o tempo da sua sample, contanto que você saiba fazer esse efeito de stretch para deixar a sample no tempo. Então o primeiro que a gente vai fazer vai ser esse primeiro chop aqui. Então você vê que ele para aqui no meio e a gente quer que ele dure até essa parte aqui da sample. O que a gente vai fazer é criar um stretch até aqui. Como a gente vai fazer esse stretch ficar perfeito? Você precisa basicamente colocar o seu ponteiro sobre o lugar que você quer que a nota pare e você precisa ver quanto tempo tem. Eu tô vendo aqui que tem 1 segundo e 270 milissegundos, ou 27 milissegundos, tá? O que a gente vai vir é sublinhar essa parte que a gente quer fazer stretch, a gente vai clicar Alt T. E aí a gente vem nessa ferramenta aqui de stretch e pitch shift, tá? Você pode ver que na parte de length tá falando que a minha sample tem 1.400 milissegundos aproximadamente. A gente vai alongar um pouquinho isso para 1.450. Você pode ver que tem um stretch. Então vamos ver como soa. E você pode ver que agora ele dura muito mais. Vamos fazer nesse daqui também. Então vamos vir aqui, sublinhar esse chop, clicar Alt T e a gente vai aumentar para 800 segundos. E vamos ver como tá soando. Eu acho que a gente foi um pouquinho demais, então vamos colocar 780. E agora vamos fazer com esse chop aqui, porque esse ficou no tempo certinho. Alt T e vamos deixar ele durando 800 segundos. E não foi o correto, tá? A gente vai precisar dar mais stretch. E uma dica, rapaziada, quando você tiver feito um stretch, não clica para dar stretch de novo direto. Você vai clicar para voltar aqui, para tirar esse stretch, porque o que acontece é que se você fizer 2 stretches em seguida, você vai acabar sobrepondo 2 efeitos, tá certo? Então, ele vai aplicar o stretch que eu tava, mais esse stretch novo que eu vou dar, e vai acabar degradando muito a sample. Por isso que você quer voltar para a sample original e depois dar o stretch de novo. E se você quiser ser mais exato, você utiliza aquela técnica dos segundos que eu falei. Você pode ver que essa nota tá durando mais ou menos 2 segundos e 30 milissegundos. Então a gente vai vir aqui no nosso stretch, vai escolher esse chop aqui e a gente vai colocar 2 minutos, 2 segundos e 30. Perfeito. Se você quer o chop perfeito, utiliza essa técnica que eu acabei de falar. Se você quer fazer mais no achismo, também não tem nenhum problema. Vai testando até você ver quando o ritmo ficou correto. E agora a gente tá com um loop perfeito que tá bem no tempo, mesmo a nossa sample não estando no tempo originalmente. Vamos ouvir tudo de novo? Só que a nossa sample ainda tá com problemas de clique. Então o que a gente vai fazer é sublinhar todos esses markers aqui, dessa forma aqui. Então vamos dar essa sublinhada em tudo. E a gente vai vir aqui nessa espécie de chave de fenda e clicar em Click Out, tá bom? Só de você fazer isso, já deve ter tirado o clique da maioria das samples. Então vamos ouvir aqui de novo. E o que você pode fazer quando você tem esses cliques é clicar aqui nessa ferramenta, depois de ter sublinhado tudo, e clicar em Declick
in all regions, ou seja, vai só aplicar um filtrozinho ali para tirar essas partes do clique, tá certo? Então vamos ouvir como o nosso sample ficou. E agora tá sem o clique, tá bem suavezinho e a gente fez toda essa parte mais técnica dos chops. Agora, vamos para a terceira técnica, que agora a gente tá falando de pitch shifting, porque a gente quer deixar essa sample com um caráter um pouquinho diferente. E pra gente aplicar essa técnica de pitch shifting, tudo que a gente precisa fazer é clicar Ctrl A, ou seja, sublinhar tudo, Alt T, e a gente vai vir aqui em Pitch Coarse. E aqui a gente pode alterar quantos semitons a gente quiser. Eu, no caso, quero dar aquela vibe meio Kanye West, tipo Monk Soul mesmo. Então, eu vou colocar 5 semitons acima, mais ou menos. Eu vou clicar em Accept. E vocês vão perceber que agora a gente já está com todos os efeitos aplicados. Vamos clicar em Declick All Regions novamente, só para a gente tirar esses resquícios de clique. E pronto, agora tá bem suave novamente. Feito isso, pessoal, vocês já vão ter feito todos os processos necessários para você conseguir ter uma sample pelo menos decente, onde você pode começar a aplicar uma bateria. Então agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai renderizar isso que a gente fez e a gente vai alterar o BPM para deixar mais rápido. Então vamos vir aqui, colocar Render Replace. Agora a gente já tem a sample totalmente renderizada e agora a gente pode clicar em Stretch e mudar o tempo dela conforme a gente quiser. Então vamos colocar em 177 e vamos matar isso daqui. Aproveitar, cortar um pouco o load disso daqui. E vamos só encontrar o tom correto desse 08. E vamos dar mais um pitch shiftzinho bem sutil, só pra gente conseguir um fio diferentezinho. Então eu vou abaixar um semitom aqui. E esse daqui foi o resultado final do beat, rapaziada. Vocês podem ver, pessoal, que se você seguir o tutorial, é muito difícil você parar com algo que seja muito ruim. Não é que você vai conseguir fazer exatamente isso que eu fiz, da mesma forma, com a bateria também, que já vem uma composição mais completa, mas no mínimo você vai conseguir ter uma noção maior de como você pode samplear, principalmente se você seguir o tutorial inteiro, fez o que eu falei, aplicou no SliceX e saiu excelente. Gostei muito. Agora, vamos deixar isso daqui de lado, vamos abrir um novo arrangement, então... E vamos puxar essa mesma sample. Agora, a gente vai deixar a parada um pouco mais complexa. Então aqui, eu não só vou utilizar uma sample para fazer a composição harmônica, como eu também vou utilizar uma sample para a gente fazer a composição rítmica, ou seja, a bateria também vai ser composta por samples. E aqui a gente está introduzindo uma ideia mais complexa de sampleamento, que é a ideia de que tudo pode ser uma sample, tá, rapaziada? Não é só que você está sampleando uma música, você pode samplear uma bateria, uma percussão, um accent específico e juntar para você conseguir criar texturas bem mais complexas. Então vamos fazer isso. Agora, eu também não vou utilizar o SliceX, eu vou fazer chops na minha playlist, o que é um método totalmente possível. Você precisa decidir o que é melhor para você, se é fazer na playlist ou utilizando um sampler como o SliceX. Eu vou escolher essa parte aqui da minha sample. É uma parte muito marcante que já tem nesse início aqui. Vamos escolher o BPM de 7.7 e vamos começar os chops. Ok, já escolhi a parte que eu vou estar sampleando, vai ser toda essa parte aqui. Então eu vou renderizar ela só para a gente conseguir
fazer os pitch shifts e stretch mais fáceis. Porque se a gente for fazer em toda a sample, isso daqui ia demorar muito tempo pro computador fazer. Então agora que a gente tem esse trecho menor, vai ficar mais fácil. Para fazer isso daqui que eu fiz, que foi renderizar, o que eu fiz? Eu selecionei a região que eu queria, vim aqui no Mixer, coloquei esse negócio vermelho e coloquei Alt R, que é pra gente renderizar essa parte de áudio pra nossa playlist novamente. Então vamos começar Shift M e já vamos fazer os stretch. Lembra, eu estou procurando mudanças de acordes. Então, aqui nesse início a gente tem uma bem clara. E aqui a gente tem outra bem clara. Então, vamos posicionar esse aqui. Agora, o que eu estou procurando é uma espécie de accent de melodia para a gente preencher esses espaços aqui que estão meio que fora do tempo, né? Quando você tiver já separado esses 2 acordes que você quer usar, ou 3 acordes no máximo ali, você agora vai querer encontrar pequenos trechos rítmicos que vão adicionar na transição dos acordes. Então, eu vou pegar esse daqui. Vamos dar Make Unique. E agora a gente pode dar um stretch independente da nossa outra sample. Vamos deixar bem no tempo. Ou seja, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez lá no Slice, só que de uma maneira mais fácil ainda. Só que vamos vir aqui e colocar em stretch. Vamos pegar esse chop e também... Vamos colocar tudo em stretch para a gente ter controle sobre o pitch. Vamos tirar esse início e vamos tentar deixar esse piano de fundo bem no tempo certinho. Esse também tá muito bom para usar. Vamos puxar ele para cá, deixar ele único e vamos fazer ele ficar no tempo também. Vamos tentar dar um loop nisso daqui e ver como é que ficou. E vamos colocar o D-Click, que é a mesma coisa que a gente fez no Slicex também, deixar em Generic, aqui a gente vai colocar em Generic, em todos os outros também. Vamos tentar encontrar um outro chop. Vamos repetir esse chop. E pronto, finalizei. Como vocês puderam ver, pessoal, é muito mais sobre você encontrar chops que você gosta e ficar tentando deixar eles no tempo e fazer eles combinarem entre si do que realmente uma ciência muito grande, tá? Por isso que as técnicas que eu te ensinei sobre chop, stretch e pitch shifting são muito importantes para quando você tá sampleando, porque eles são as bases da manipulação de áudio que fazem isso daqui ficar coeso, tá certo? Então depois que você já tem um riff que você tá contente, como é o caso do que eu tenho aqui, a gente vai pegar outras samples para poder criar a bateria. Então, rapaziada, o que eu vou fazer? Agora eu preciso encontrar samples de bateria, tá? Vou vir nesse pack que eu tenho de samples old school e eu vou tentar encontrar por uma coisa. Já andando por aqui, eu já sei que essa daqui... Esse tipo de sample vai dar um feel muito legal pra gente, tá? E aí, pra você encontrar esse tipo de sample, você vai ter que passar um pouquinho mais de dificuldade pra encontrar. Eu vou deixar todo esse pack aqui na descrição, pra se você quiser baixar e poder seguir esse tutorial, você conseguir, tá bom? Mas, quando se trata de sample, você quer ser criativo, você quer tirar de lugares que a maioria não tira, tá certo? Então, sample é um negócio muito legal por isso, porque você pode acabar com resultados totalmente diferentes do meu, seguindo essas mesmas técnicas e princípios, pegando samples que você gosta. Então, cara, se você quer pegar de talvez tenha uma track que você curta muito a bateria dessa track, pode samplear ela, tá certo? O importante é que você encontre uma parada que você realmente gosta. Então eu vou puxar cerca de 2 baterias aqui e a gente vai fazer algumas manipulações para deixar elas melhores nesse contexto. E o nosso objetivo é deixar ela no tempo utilizando as técnicas de stretch. Então vamos dar o chop aqui.
E lembra, fazendo sempre make unique na sample e depois dando stretch para deixar o outro pedaço no tempo, isolando. Vamos deixar em stretch, ou melhor, em slice map, porque esse modo de stretch aqui, slice map, ele preserva bastante os transientes. Então a gente quer utilizar um algoritmo específico para cada tipo de som que a gente utiliza. Vamos tentar usar esse slice stretch, que ele não corta tanto. Vamos tentar encontrar uma outra parte que vai ficar legal nesse meio aqui. Então... E por último, vamos colocar essa drum break no tempo aqui. Pode ficar tranquilo que a gente tá com esses artefatos um pouco estranhos, porque a gente deu bastante stretch. Eu vou ensinar pra vocês como vocês podem tirar eles no pós-processamento desses drums. Por enquanto, a gente vai deixar assim só pra gente encontrar a groove e o ritmo dessa nossa sample. Sempre vindo aqui e aplicando o generic. E vamos aqui nessa virada colocar uma outra sample. Vamos utilizar essa ferramenta aqui, clicando S, que ela permite a gente mover a nossa sample para pegar outra parte dela. Então vamos vir selecionar tudo isso daqui e renderizar. Agora a gente tem uma sample uniforme, lembra de deixar tudo em stretch. Feito isso, rapaziada, a gente tem todos os nossos chops de bateria feitos, utilizando as mesmas técnicas que eu falei, tá bom? Ou seja, a gente fez uma colagem de samples bem mais complexa, porque a gente sabe agora como funciona a parada de samplear, o que permite pra gente versatilidade. Na playlist, vai ser sempre mais difícil de fazer esses chops, por isso que todo mundo geralmente prefere utilizar um sampler, mas eu entendo que pra quem não tá muito familiarizado com sampler, talvez possa preferir fazer aqui. Então esse é o resultado final da bateria. Feito isso, rapaziada, a gente vai renderizar essa bateria e a gente vai processar ela com algumas coisas. Então vamos tirar tudo isso daqui. E agora, vamos falar sobre o salse da bateria quando você quer que ela bata bastante e fique com esse fio bastante old school. A primeira coisa que dá pra gente fazer, depois de colocar ela no canal, é colocar emulação de fita. Então eu vou pegar a emulação de fita do Virtual Tape Machine, mas a única coisa importante, dependendo de qual emulador de fita que você escolher, é que você aumente o ganho até o infinito. E cuidado com o output para, claro, não dar uma clipada no seu ouvido, né? Mas vamos lá. Então vamos ver, ela tava batendo em -6. Tá batendo em -6 também, só que agora tá com um punch muito maior. Isso é o que acontece basicamente quando você dá um clip dentro dessa tape machine. Isso é uma técnica muito utilizada para você fazer drums baterem mais naquela época. Então vamos duplicar esse efeito para a gente deixar ele mais forte ainda. Você pode ver que tá batendo um pouquinho acima de -6, mas tá com um punch muito grande. E a última coisa que a gente vai colocar aqui é um Transient Processor. E aqui a gente quer abaixar um pouquinho o release e aumentar o ataque. Então vamos aumentar o ataque primeiro. Então você pode ver que sem esse processamento que a gente fez, com o processamento, e a última coisa que a gente vai fazer é que, como a gente abaixou o release, o que vive geralmente nesse release do transiente são aqueles sinos. Basicamente são os crashes, rides e um pouquinho dos hi-hats que duram essa parte e que preenche a parte mais aguda. Ou seja, a gente perdeu muito agudo a partir disso. Vamos ver a diferença. Preste atenção no agudo. O agudo ficou bem mais quieto. E pra gente trazer um pouco desse agudo de novo, a gente vai utilizar um fresh air aqui com muito pouquinho de mid air e high air. Vamos fazer uma comparação justa e vamos compensar o ganho aqui, né? É abaixar um pouquinho aqui no final da chain.
Então você tem um que tá batendo aqui um pouquinho menos 6 e depois ele tá batendo num volume menor, porém ele tá soando mais alto. E com muito mais punch. Então a gente conseguiu processar esse drum pra ele ficar muito melhor. E vamos ver no contexto agora. E vamos dar uma comprimida nessa sample também, porque ela tá com os picos muito altos ali, bem aleatórios. Então a gente vai utilizar um CLA2 para processar ela. Vamos jogar lá na track 1. E vamos mudar de tom, finalmente, pra gente só conseguir uma cara nova e escutar com novos ouvidos. Então vamos aumentar uns 200 semitons, vamos? E aqui a gente finaliza essa segunda metodologia, que é o conceito de colagem de samples, tá certo? Novamente, sempre utilizando as técnicas que a gente está falando. E aqui a gente também introduziu um pouquinho de manipulação fora, de como você pode deixar talvez a bateria um pouquinho de mais punch. Então, pessoal, agora vamos pro terceiro método de sampleamento. Eu já entrei aqui num novo arrangement, eu chamei ele de terceiro. Agora, o nosso objetivo com esse método não é pegar acordes, fazer chops e rearranjar aquela parada e compor em cima. A gente tá com uma ideia de manipular uma parte específica da sample e desenvolver uma ideia melódica a partir desse pequena frase, vamos dizer assim. Então, o seu objetivo é encontrar uma espécie de accent, um ear candy, uma coisa que chame a sua atenção, tá bom? No meu caso, eu já estou com a sample aqui, então vamos ouvir até a gente encontrar isso daí. Pausa esse vídeo, vá lá, encontra e depois volta aqui. Vai ser essa parte aqui. Então vocês vão perceber que eu vou fazer um pequeno chop nessa área aqui. Vou deletar o resto. A gente ficou com essa espécie de accent, que é meio que um acorde e um accent ao mesmo tempo. Então vamos tocar? E agora o que você vai fazer é manipular esse accent, tá bom? Então a gente pode enviar para um canal, eu já vou enviar para o canal 5 e a gente vai começar a colocar um efeito. Vamos começar com uma coisa sutil, tá? Então eu vou colocar um flanger, que é um efeito bem simplesinho, porque a gente só quer dar um estéreo nessa parada. Assim tá excelente. E a gente já vai fazer resample. Resample é basicamente quando a gente renderiza o que a gente acabou de manipular. Então a gente vai vir aqui, ó, clicar com o botãozinho vermelho aqui nesse canal do Mixer, clicar Alt R e clicar em renderizar. Feito isso, a gente vai ter essa wave file aqui. E agora a gente pode começar a manipular isso de uma forma mais profunda para desenvolver a ideia a partir desse pequeno trecho musical. Hoje vamos aumentar um pouquinho a velocidade. E vamos colocar em stretch. Na realidade, vamos renderizar novamente, porque após o stretch, a gente quer manter esse tom que ele tá bom? E se eu colocar em stretch aqui, ele vai resetar o tom dele. Então, eu quero manter exatamente esse tom que o stretch deu. Então, vamos para o nosso terceiro resample. E agora a gente pode começar a manipular isso. Vamos subir 2 semitons. Agora, como a gente vai desenvolver essa ideia? Tem alguns pontos que a gente pode fazer. O primeiro deles é pitch shifting, tá bom? Sempre que você quer desenvolver uma ideia como essa, que é um accent, você pode ter algumas opções de pitch shift que vão ficar dentro de uma tonalidade quando você fizer. Então você pode subir essa ideia 7 semitons e ela vai ficar dentro do tom. Por quê? Porque sempre que você sobe algo 7 semitons, seja o que for, você tá subindo por uma quinta, que a gente chama, tá bom, rapaziada? E a quinta é um intervalo perfeito, tá certo? O que quer dizer que sempre que você subir
uma quinta, algo, ele vai criar um intervalo, faz sentido melodicamente dentro da escala, mesmo que você esteja trabalhando com um acorde. Então aqui a gente tem uma espécie de uma textura de acorde, tá certo? Eu não sei ainda se esse acorde é menor ou maior, mas pouco importa, porque você subir ele 5 semitons ou 7 semitons, então você pode subir também 5 semitons, que vai dar uma quarta, vai deixar ele dentro da escala. Então você tem essas duas opções, subir 7 semitons ou subir 5, tá certo? No meu caso, rapaziada, eu vou duplicar isso daqui, fazer essa parte ficar única. Então vamos deixar bem certinho no tempo também, fazer o chop corretamente. E agora que a gente já subiu ele 2 semitons, a gente só precisa calcular 2 mais 7. Então 2 mais 7 dá 9. Vamos subir esse chop 9 semitons. E vocês vão ver que a gente criou já essa textura de mudança de acorde, de algo que está movendo para outro lugar. Vamos ouvir? Então, ó, ficou muito legal. E por último, a gente vai pegar novamente um outro chop e a gente também vai mudar, só que agora a gente vai fazer algo inusitado. Ao invés de a gente mudar 7 semitons ou a gente mudar 5 semitons, a gente vai apenas subir 2 semitons. E agora, a gente ainda está seguindo essa regra, mas a gente está seguindo um pouco diferente ela, tá bom? Porque, de forma bem simplificada, a gente está tratando esse meu início como o quarto acorde. E dentro de uma escala menor, se você subir 7 semitons, você para no meu primeiro acorde. E numa escala menor, rapaziada, ou maior, se você subir 7 semitons, você para do quarto acorde no meu primeiro acorde. Se você descer 2 semitons, então deixa eu fazer um gráfico mais bonitinho. E se você subir 2 semitons, você para no quinto acorde, tá bom? Então, basta você saber a relação entre o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau. Se eu tratar esse como meu quarto grau, eu posso subir 2 semitons e eu paro no meu quinto. Se eu tratar como meu quarto grau, eu posso subir 7 semitons e eu paro no primeiro, tá? Eu sei que pode parecer complexo essa relação de semitons, tá? E eu não vou mentir, é complexo. Mas para simplificar o seu trabalho em casa, não tenta fazer o que eu fiz exatamente, porque isso necessita de um pouquinho mais de entendimento sobre a escala musical. O que você vai fazer é ou subir 7 semitons ou subir 5 semitons. Sam, posso num chop subir 7 semitons e no outro subir 5? Pode. Sam, posso subir 5 e no outro subir 7? Pode, tá bom? O importante é que você tenha o pitch normal. Para desenvolver ele, você vai ou subir 7 semitons ou subir 5 semitons, tá certo? Então, eu espero que essa parte aqui não tenha ficado muito complicada, porque eu sei que já entra em teoria musical. Quem não entende muito da escala, quem não sabe a diferença entre quinto e quarto, fica confuso para essa pessoa, mas, como via de regra, sobe 7 ou sobe 5. Então, a gente ficou com esse resultado aqui. Então tá um loop bastante gostosinho, com uma progressão, com um accent que a gente sampleou a partir de uma música. E nota como a gente mudou bastante coisa. Nem dá pra reconhecer a música que a gente fez. E é esse a característica desse nível de sampleamento. Você quer pegar certos elementos e deixar eles únicos pra você e encaixar eles numa composição. Então agora, vamos continuar desenvolvendo essa composição com elementos que não necessariamente são samples, deixando ela mais única ainda. Então o que eu vou fazer a partir disso vai ser colocar uma pattern, puxar o meu Omnisphere e a gente vai criar um baixo para isso daqui. E vamos escolher um que eu já sei que vai ficar bom. Ele já soa muito bom sozinho, então vamos abaixar um pouquinho o volume dele e vamos começar a fazer notas aqui em cima, encontrando o tom primeiro disso daqui. Vamos também tirar um pouquinho do baixo, porque esse baixo tá dando clash com o nosso bass. Então a gente vai vir e equalizar o grave. Então, para você que estava confuso no que a gente fez ali, quando a gente subiu 7 semitons e desceu, a gente subiu 7 semitons e depois a gente só subiu 2 semitons, foi basicamente isso daqui. Então, se você perceber, aqui a gente tem uma elevação de 7 semitons e aqui a gente só tem uma elevação de 2 semitons. E a gente está falando relacionado a essa nota. Então, o Dó, pro Fá, a gente tem 7 semitons. Do Sol para o meu Fá, a gente só tem 2 semitons. Ou seja, se a gente olhar na escala que a gente tá no meu quarto acorde,
a gente foi pro meu primeiro e depois foi pro meu quinto. Então foi essa a minha lógica, tá, por trás disso. E aí, novamente, como eu expliquei, por que a gente está querendo usar essa lógica dos semitons? Por que eu falei sub 7, sub 5? Porque geralmente, quando você sobe 7 ou sobe 5, você está indo ou pro seu quarto grau ou pro seu quinto. E esses são graus que sempre vão soar bem, independente do material melódico que você tem, tá bom? Eles sempre ficam meio que no tom quando você sobe. Novamente, o que eu quero que você entenda só é que esses graus funcionam muito bem e a minha aplicação foi só um pouquinho mais avançada, onde eu tratei o meu primeiro acorde como o meu quarto grau, o outro como o primeiro e o outro como o quinto. E agora vamos criar uma riffzinha com esse baixo, tá? Então eu vou fazer um arpejo descendente do acorde menor. Feito isso, a gente vai colocar uma bateria. Ao invés de eu pegar uma sample e fazer chops com ela, eu vou utilizar uma sample já chopada. Nesse kit aqui que eu tenho, vocês vão perceber que quando a gente entra nessas grooves, o pessoal que criou, ele já separou os drums isolados de baterias. Então, se eu tocar aqui, são drums que são one shot, porém, se você perceber bem, eles foram cortados de samples de bateria original. Então a gente vai poder ter a flexibilidade de criar nossa própria batida, ao mesmo tempo que a gente está utilizando samples, né? Nesse caso, one shot. Então eu vou montar uma bateria rapidamente. Você pode copiar o que eu estou fazendo também, porque eu vou deixar essa parte aqui desse kit na descrição para você baixar. Então você vai ter acesso a isso também. Vamos lá. Então vamos vir nesse kit aqui, vamos pegar esse e pronto. Agora com todos esses drums aqui, a gente já vai ter como criar uma bateria bem complexa. Então vamos lá. E agora eu vou usar loop point. E eu vou mudar o baixo de pattern para a gente fazer os loop points valerem. Você pode ver que a gente conseguiu permanecer com aquele fio orgânico de bateria ao mesmo tempo que a gente criou um ritmo talvez um pouco mais moderno, tá? Que não normalmente aconteceria dentro daquele universo de samples. Então, com essa bateria aqui, o que a gente vai fazer é renderizar e manipular mais ainda. Por quê? Porque a gente quer deixar a nossa cara, a gente quer deixar único. A gente precisa usar samples de uma forma criativa. Então, vamos renderizar esse padrão aqui. E a gente ficou mais ou menos com isso daqui. Agora a gente vai usar a mesma técnica que a gente utilizou naquele outro sample de bateria. Então a gente vai colocar uma tape machine para poder dar aquele punch legal. A gente vai clipar com a tape machine. A gente vai jogar 2 vezes ela aqui para dar um punch bem legal. Então olha a diferença já. Vamos colocar um Transient Shaper, ou Processor, né? Vou aumentar o ataque e diminuir o release. E olha só, isso faz uma diferença do caraca, porque isso limpa um pouco a nossa sample, ao mesmo tempo que dá um punch do caraca. Depois, vamos dar uma suavizada nesses agudos aqui. Então, vou diminuir só um pouquinho essa parte do agudo. Então, você pode ver que deixou até mais clean. Mas a gente perdeu um pouquinho desse crispiness, que é muito bom do drum também. Então, pra gente devolver isso pro som, eu vou colocar um fresh air e levantar um pouquinho novamente. E agora a gente deixou um high-end bem clean, ao mesmo tempo que a gente limpou a sujeira que tava com aqueles drums meio sampleados mesmo. Então vamos ver a diferença antes e depois. Bastante punch, agora tá muito melhor pra se trabalhar. E agora o que a gente vai fazer é fazer novamente um resamplezinho, tá? Então, se a gente colocar tudo em contexto agora, vamos colocar o baixo também.
vamos dar uma salseada nesses drums, porque apesar da gente estar com eles já processados, eu sinto que eles podem ganhar um swing um pouco a mais. E para fazer isso, a gente vai deixar eles um pouco fora do tempo, ao mesmo tempo que a gente faz uns tops para deixar ele no tempo. Isso é um jeito muito criativo de você utilizar as técnicas de sampling. E eu vou mostrar como você pode fazer. Primeira coisa que a gente vai duplicar um e a gente vai deixar um make unique. Né? E aí, vamos começar a fazer stretch nesse drum aqui. Vamos dar chop e deixar isso no tempo original. Então vocês vão ver que a gente ganhou um swingzinho. Tá vendo que ele parece que dá uma atrasada para chegar? E vamos vir aqui e deixar também no tempo. E agora esse daqui vamos deixar make unique e vamos dar um stretch para deixar ele no tempinho certinho. E assim tá perfeito. Então a gente pode loopar isso por todo o negócio. Agora que a gente adicionou esse swing, vocês vão ver que no contexto a gente adicionou um charme muito maior. E como última técnica de mixagem, a gente pode fazer um sidechain entre essa bateria e o nosso grave, tá bom? Isso a gente tá fazendo para que a gente não perca o punch, porque o grave e o kick estão batendo entre eles. Então vamos fazer esse sidechain. Vamos jogar a bateria para o canal do grave. Vamos jogar um limiter nesse canal e vamos fazer um sidechainzinho. Comp, sidechain e pronto. E agora os dois estão convivendo muito bem. Então vamos tirar esse limiter para a gente ver a diferença. E a gente, por último, pode botar um equalizador aqui nesse grave só pra gente tirar um pouquinho de onde as frequências do nosso parte harmônica estão batendo, que são mais ou menos por aqui. Então, são basicamente esses 3 níveis de sample que eu queria mostrar pra vocês. Pitch shifting, stretch e chop são a base do sample e vão estar presentes em tudo que você fizer. Então, gasta um tempo, domina essas áreas e é basicamente isso. Você já vai estar pronto para samplear. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo,